trabalho, eu percebi que ele tinha o transtorno do espectro autista. Olha só, todo mundo vai achar um absurdo, mas eu percebi quando ele tinha 1 mês de vida, devido ao comportamento dele, e como eu trabalho com isso há muitos anos, ali eu tive a certeza. E ele também apresentava um distúrbio do sono, assim, muito, muito, muito grave, né? E foi através do problema do sono que eu te conheci, né, Olivia? O que estava acontecendo e que tipo de solução ou ajuda você estava buscando para ele? Meu filho começou a apresentar dificuldade na escola em torno de 4 anos. E eu achava que era desleixo, enfim. Só que com o passar do tempo foi ficando mais difícil, as tarefas foram ficando mais difíceis, até ele chegar no 1º ano e a professora me chamar para conversar, me encaminhou para uma psicopedagoga e para fazer uma avaliação. Nessa avaliação, ele foi diagnosticado com TDAH e ela me encaminhou para o neuro, e o neuro me passou a medicação. E aí, meu mundo acabou. Tinha acabado. De 5 meses até agora, né, que avanços que ele teve? Eu lembro que você falou uma época que você não entendia nada do que ele falava. Assim, eu não entendia muita coisa que ele falava. Ele não conseguia se expressar, não conseguia falar, não conseguia se comunicar. Quando ele tentava falar, era tudo embolado, parecia um dialeto ou qualquer outra língua. E eu lembro que na época eu entrei num grupo de WhatsApp que só tinham mães, se ajudavam com TDAH, TOD, autismo. E ali naquele grupo, eu só vi mães desesperadas, filhos tomando até 6 tipos de medicações. E eu falei, eu não quero isso para meu filho. Eu preciso buscar algo diferente. Eu preciso ir por outro caminho, porque esse eu não quero. Uma medicação ia atrapalhando a outra, ia dando um sintoma. 10 meses após esse diagnóstico, eu vi o anúncio no Instagram do Clube de Mães. E eu vi as aulas que você deu. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero entender o porquê o meu filho está me mandando uma mensagem desesperada. E foi ali que eu entrei e apostei tudo nisso. Terapia, assim, convencional mesmo, com ele fez pouquíssima, e faz pouquíssima, né? Assim, mais as terapias holísticas mesmo, mas ele melhorou muito a questão da fala, mas assim, muito mesmo. Eu já consigo entender o que ele fala, ele já consegue se expressar, já consegue dizer o que quer, o que não quer. As outras pessoas conseguem entender o que ele tá falando. Melhorou, assim, foi de um dia pro outro. Gente, presta atenção que a Natália tá falando, foi de um dia pro outro que ele melhorou a fala. Por que isso acontece? Porque vai na causa. E aí você entrou lá no Clube de Mães da Nova Era, e o que aconteceu? Já nos primeiros exercícios, que o meu foco sempre foi o João Otávio, né? Que é o meu filho que tinha um diagnóstico de TDAH. Então, todos os exercícios que você fazia, que você pedia pra gente visualizar o filho e tal, qual filho que a gente queria ver a situação, eu sempre visualizei ele. E eu lembro que na segunda vez que eu acessei, no dia seguinte ele acordou. E o meu filho mais velho chegou pra mim e falou, você deu remédio pra ele hoje, mãe? Aí eu falei, não, por quê? Ele falou, ele tá muito diferente. Ele tá muito calmo, não é ele. Aí eu falei, é isso que eu queria ouvir. E ele tava sem remédio. Eu falei, era isso que eu queria ouvir. E foi logo no início que você entrou no clube, né? No primeiro mês, entendi. Aí você já viu uma diferença notável, assim, em relação ao que era antes. Sim, ele ficou muito mais calmo, muito. Ele ficou mais centrado, sabe? A agitação, a própria TDAH, né? Ele era muito agitado. E aí foi bem notável pra todo mundo que ele tinha acontecido alguma coisa, né? Eu queria contar aqui rapidinho um recurso que lá no Mães da Nova Era, né, as mães aprendem, que é falar diretamente com o inconsciente do filho. Então, mesmo as mães que têm os filhos que não são verbais, elas conseguem entender, por exemplo, qual que é a dificuldade que o filho está tentando comunicar. Ao longo de 1 ano, né, lá no clube, você foi conhecendo diversas terapias, né? Porque todo mês eu vinha trazendo alguma terapia diferente, tem exercícios práticos, toda quinzena a gente se encontra para praticar, né? Então a gente faz alguma prática terapêutica em conjunto ali ao vivo, é uma terapia coletiva para mães, né? Então, quando eu comecei a olhar por esse caminho, de que eu precisava cuidar de mim, o João Otávio teve um boom, assim, de desenvolvimento que eu me emociono muito de falar. Ele teve. Foi a partir daí que a psicopedagoga me chamou e falou pra mim que ele não tinha mais o diagnóstico. Ela falou, Dani, o João Otávio não tem TDAH, porque na pandemia ele não usou medicamento, e TDAH sem medicação ele regride muito, e o João Otávio progrediu. E eu vi aquilo da psicopedagoga que tinha dado o diagnóstico pra ele, eu falei, é isso, eu estou no caminho.
E eu falo assim, que ouvir os depoimentos das mães que fazem parte do clube, quer dizer assim, elas seguiram um caminho diferente. E assim, a maioria das pessoas não querem, por medo de participar de uma coisa diferente. Então elas seguem o tradicional. Só que o tradicional você já sabe o que vai acontecer. E eu falo, eu não queria isso. E eu acho que muitas mães não querem isso. Então quando você vê relatos reais, mas aí cada pessoa faz a sua entrega. E não é um caminho fácil, mas é um caminho totalmente recompensador. Então isso é um salto, assim, na forma de maternar enorme. Porque para qualquer dificuldade, mesmo bebês, que bebês não falam ainda, você consegue acessar o inconsciente do seu filho bebê e saber o porquê que está com determinada dificuldade. A gente testemunha milagres lá no clube, né, Dani? Quinzenalmente, né? Toda quinzena que a gente tem a nossa troca, a gente testemunha diversos milagres. Físico, mental, emocional, espiritual, milagres assim que a gente não consegue nem compartilhar, porque você fala, meu Deus, isso é possível, isso existe, e está acontecendo lá com as mães da nova era, né? Olá, muito boa noite! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas! Todos vocês. Estou muito feliz, emocionada já de ver o depoimento novamente dessas mães com os resultados incríveis que elas e muitas outras mães estão tendo com seus filhos nos diversos transtornos. Esse é um tema que me deixa muito angustiada, porque hoje eu comprovei e sei das possibilidades de melhoria em todos os transtornos, mas isso é muito pouco divulgado. Esse é um caminho que eu descobri junto com essas mães que me acompanham, são centenas de mães que me comprovaram que é possível ter resultados incríveis sem depender de medicamentos para controlar, né, os comportamentos e os sintomas. E eu fico angustiada de muitas não conhecerem isso, e por isso hoje o meu objetivo é trazer essa informação para esclarecer para vocês, tirar as vendas dos seus olhos, porque vocês vão entender o que está por trás de cada comportamento, de cada sintoma. Cada criança está contando uma mensagem, e se os próprios pais não entendem isso, ela se sente de mãos atadas. E a minha missão aqui hoje é tirar as vendas dos seus olhos, como mãe, como pai, em primeiro lugar, para então vocês conseguirem buscar a ajuda certa para os seus pequenos. Eu tenho muito conteúdo hoje para passar, um desafio, porque é algo complexo que eu tentei deixar o mais simples possível. Por isso eu peço que você fique atenta aqui comigo, desligue outras distrações, porque de verdade esse conteúdo você não vai encontrar em outro lugar. E como eu tenho tanta certeza disso? Porque esse é um caminho autoral que eu descobri na minha jornada com tudo o que eu fui aplicando junto com as mães. Então, não tem esse conhecimento do jeito que eu vou trazer para vocês em nenhum outro lugar. São resultados reais e comprovados. Então, vamos lá, eu vou compartilhar os slides. Enquanto isso, quem está aqui ao vivo no chat, coloca aqui para mim qual é a sua maior dificuldade hoje com os seus filhos e o que você gostaria que eles melhorassem, tá bom? Enquanto vocês fazem isso, eu vou preparar aqui os slides para serem compartilhados. Estão chegando as mensagens. Alimentação, concentração, rigidez cognitiva, a teimosia, dificuldade na fala, irritabilidade, agressividade e impulsividade, não verbal, sono e timidez, não come quase nada. Muito bom. Muito bom no sentido de muito bom que vocês estão colocando essas questões, porque eu vou falar de tudo isso a partir de agora. Vamos juntas, então? O caminho para transformações que você nunca viu antes nos transtornos infantis. E eu quero dizer, em primeiro lugar, que você não está aqui por acaso. Seja ao vivo ou seja através da gravação. Se você viu um post meu, um anúncio meu falando dessa aula, pode ter certeza que algo maior te trouxe até aqui. Eu não tenho dúvidas disso. E você talvez vai sentir isso também hoje aqui comigo. Para quem é essa aula de hoje, é indicado para pais de crianças a adolescentes, com ou sem diagnóstico fechado de algum dos transtornos, e que estão com a mente aberta para conhecer um novo olhar sobre os transtornos. Tudo o que você já conhece, que você já ouviu falar, é o que você encontra, né, nos diversos profissionais que você já buscou, e aqui eu vou trazer uma outra perspectiva. E você precisa estar de mente e coração abertos para isso. Vou falar rapidamente, né, para quem não conhece todas as siglas, todos os transtornos. Então, para quem é esta aula? Para pais de filhos que estão com ou sem diagnóstico, porque vocês podem ter características e ainda não fechou o diagnóstico, tá? Então, o TDAH, principais características, ok? Não vou aqui ficar esmiuçando, entrando em detalhes nesse momento.
é principalmente a falta de foco e agitação, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, características são irritabilidade, agressividade, intolerância. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, falta de interação social e comunicação, estereotipias, e aqui tem uma variedade enorme, né? Como eu falei, agora não vou entrar em detalhes, é só para vocês identificarem as siglas. TDL, falha na linguagem e comunicação, é o transtorno de desenvolvimento da linguagem. TOC, um transtorno obsessivo-compulsivo, obsessão e compulsão por rituais, comportamentos, às vezes é um pensamento repetitivo. E transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão, seletividade extrema. Tá? Então, principalmente, esses transtornos é o que eu vou mais comentar aqui nessa aula, ok? O que você vai aprender hoje comigo? Quais são os fatores ocultos por trás dos transtornos? Aquilo que você ainda não enxerga porque seus olhos ainda estão vendados. Porque mesmo fazendo muitas terapias, você não vê muita evolução. Quem aqui já está fazendo acompanhamento, né, com os seus filhos? Que tipo de terapia você está fazendo? Quantas terapias você já faz? E mesmo investindo tanta energia, tanto investimento financeiro, tempo, esforço, os resultados não vêm na mesma proporção, na mesma velocidade. Por que que isso acontece? Qual é o caminho para não depender dos medicamentos para os filhos? E quais fatores precisam ser cuidados para ter resultados extraordinários dentro dos transtornos em pouco tempo? Ó, foi um trava-línguas aqui agora, hein? Bom, gente, eu costumo receber muitas mensagens assim, recebo muitas mensagens todos os dias, e a maioria vem assim: Olivia, meu filho de 6 anos está usando medicamentos controlados, passados pela neuropediatra, mas ele fica que nem robô. Ele toma Ritalina antes de ir para a escola e Risperidona e Fluoxetina, gotas de manhã cedinho, e mesmo assim tem muito problema na escola. Você poderia me ajudar? Então, se você está nessa situação, perceba que é possível sair disso para isso. Minha vida mudou completamente quando decidi que meu filho não ia viver à base de remédios para o TDAH. E hoje eu consegui isso. E sou eternamente grata a Olivia por nos conduzir nessa jornada. Outras mães também estão conseguindo os mesmos resultados. Meu filho tem diagnóstico de autismo e TDAH. E até o momento, nada estava sendo muito efetivo. Nem as terapias, nem as medicações. Enfim, estou bem feliz. Gratidão a Olivia e todas nós pelos compartilhamentos. Então, essas são mães que participam do meu clube de mães da nova era, tá? E mais para frente eu vou explicar mais sobre isso, mas só para vocês saberem quando elas mencionarem sobre clube, é o clube de mães da nova era. E quem sou eu, né? Muitas me conhecem, mas muitas também podem não me conhecer ainda. Eu sou terapeuta holística materno-infantil, com mais de 7.000 famílias atendidas desde 2016. Minhas especialidades são na área de psicologia pré e perinatal, terapia floral, constelação familiar, renascimento sistêmico, teta healing, terapia multidimensional, parentalidade consciente, etc, etc. Porque nessa jornada desde 2009 que eu comecei a minha própria jornada de cura, já caminhei por vários lugares, várias terapias, e hoje eu trabalho com aquelas que fazem sentido para mim. Então, principalmente essas que estão nessa lista, tá bom? E eu sou criadora do movimento Mães da Nova Era, onde eu conduzo centenas de mães a utilizarem recursos de autocuidado e autocura com resultados que são verdadeiros milagres. Eu vou compartilhar muitos dos resultados que talvez você acredite que não era possível, e você vai comprovar como muitas mães já são hoje, mais de 1.500 mães vivendo uma realidade totalmente diferente. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui rapidinho no chat antes de continuar. Fono, TO, psicóloga, né, as terapias que vocês levam, físio, fono, psicomotricidade, fono, psico, 17 horas de terapia por semana. Imagina o esforço, né, de toda a família, da criança, dos familiares, para investir 17 horas de tempo por semana. É bastante coisa. Mas vocês vão ver que existem outros caminhos. Então, vamos começar? Eu vou agora tirar as vendas dos seus olhos. Nós não somos quadrados separados. Todo mundo ouve falar, a gente é corpo, mente, alma, vou fazer tal coisa de corpo e alma, né? Quando eu vou dizer que eu quero fazer alguma coisa com toda a vontade, colocando todo o coração. Então, a gente costuma dizer isso. Mas será que você entende realmente o que significa quando a gente diz que nós somos corpo, mente, alma? A gente pensa que nós somos partes separadas, que a gente tem um problema só no corpo. Então, eu vou fazer o quê? Tratar os problemas do corpo, que é com fisioterapia,
fonoaudiologia, né, e medicina, porque a gente acha que o corpo não tem nada a ver com as outras partes, mas nós não somos quadradinhos separados, nós somos todas as partes juntas, misturadas, entrelaçadas, se influenciando mutuamente para tudo, ok? Então, nós somos tudo isso juntos. Então, não existe nenhum comportamento, sintoma, doença, síndrome ou transtorno sequer que não seja resultado de todas as partes do ser humano. Não tem uma dor de cabeça simples, né? Que não tenha influência da mente, da emoção e da alma. Não existe nada, nenhum comportamento em nós, seja adulto, criança, bebê, que não tenha influência de todas as outras partes. Se nós somos corpo, mente e alma, né, e ali emoções também, por que é que a gente acha que tem que ficar tratando só um pedacinho de quem nós somos? Se a gente está tratando só o corpo, que é a nossa parte física, é natural que a gente não tenha muito resultado, porque nós somos uma parte com o todo. Então, toda parte que a gente não está cuidando com as outras terapias é o que forma 95% de quem nós somos enquanto seres humanos, que é a parte energética e vibracional. 95% de todas as informações que o ser humano carrega é invisível e inconsciente. Então, como será que a gente vai ter muitos resultados ou resultados incríveis se a gente estiver tratando só 5% de quem nós somos? Se o seu filho está com algum problema, seja lá qual for, de sintoma a comportamento, a transtorno, a o que for, se você está cuidando só de 5% de quem ele é natural que os resultados demorem demais, que sejam muito penosos, que você gaste tempo, energia, dedicação, dinheiro e o resultado venha a passos de tartaruga, porque você está trabalhando em cima de 5%. Mas quem trabalha com 95% de quem nós somos, o ser humano completo, como você acha que são os resultados? 95% de nós é invisível e inconsciente. A gente não se lembra conscientemente, né? O que a gente traz de informação invisível dentro de nós? Mas ela está lá, atuando. Então, vamos imaginar que nós somos uma árvore. Assim como uma árvore, nós germinamos de uma semente. Do encontro da semente da mãe com o do pai, né? Junta as duas células e nós começamos a germinar. Surgiu a vida. No encontro do óvulo com o espermatozoide, nós começamos a existir num corpo físico e, se a gente comparar com uma planta, a gente começa a criar raízes. E essas raízes estão aonde? Debaixo da terra. A gente consegue ver quando a sementinha já está germinando ali as raízes para baixo da terra? Não, a gente só consegue ver quando nasce ali a primeira folhinha saindo pela terra e a partir de lá ela cresce, forma o caule, né, os galhos, o tronco vai engrossando e vai até dar os frutos. Mas os frutos que essa árvore dá, ela já estava programada ali na semente, certo? Se eu planto uma árvore de maçã, não vai dar manga. Se eu vou plantar manga, ela vai nascer manga, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque em nós, seres humanos, também existe uma semente. E nessa semente já está toda a programação dos frutos que nós vamos colher ao longo da vida inteira. E o que está debaixo da terra, que nós não vemos, é toda a história de pré-concepção, gestação e nascimento. O nascimento a gente vê, né? Porque o bebê ali está nascendo. Então, ali forma ali a base da planta, que é o caule. E depois do caule para cima, infância, adolescência, vida adulta, a gente enxerga. E tudo o que a gente enxerga só é resultado do que está debaixo da terra. Faz sentido para vocês? Então, todos os frutos que dão nessa árvore, e aqui eu coloquei alguns exemplos, mas são só exemplos aleatórios, tá bom? Doenças, sono disfuncional, atraso no desenvolvimento, intolerância alimentar, depressão, ansiedade, TDAH, etc. Gente, aqui poderia ser qualquer coisa, pode ser todos os transtornos, o que vocês imaginarem. Todos os resultados são frutos daquilo que já está programado na nossa semente. E é essa parte invisível que está mandando as informações para colhermos estes resultados. E aqui não significa que é só coisa ruim, tá, gente? Eu coloquei como exemplo, mas todas as coisas boas também vêm da nossa semente, ok? Então, vocês precisam agora entender que o bebê já é a semente.
E o bebê é um ser consciente desde a gestação. O feto tem uma vida emocional. Ele é um ser que sente, tem emoções, experimenta prazer e desprazer, dor, tristeza, angústia ou bem-estar, que é capaz de relacionar-se com a sua mãe, captando seus estados emocionais e sua relação afetiva com ele. O útero deixou de ser considerado um lugar seguro, silencioso e totalmente recluso. Esse é um trecho desse livro, O que é Psicologia Pré-Natal, que é um dos poucos livros que nós temos em português, porque, infelizmente, esse conhecimento, que é uma ciência que já existe há mais de 100 anos, tá? Eu trouxe aqui um livro que é referência internacional, que se chama Psicologia Pré-Natal, 100 anos, tá? Traduzindo aqui para o português. Esse livro tem mais de 600 páginas de estudos científicos, e eu vou ler aqui esse trecho, só para quem sabe inglês, comprovar que eu estou traduzindo certinho. Ele diz: uma jornada em decodificar como nossa experiência pré-natal molda quem nós nos tornamos. Então, essa ciência que lá fora, né, no exterior, já tem congressos internacionais acontecendo há mais de 40 anos. E no Brasil não se fala quase nada sobre isso. É pouquíssima gente que conhece sobre isso. E os profissionais que cuidam de gestantes, bebês e crianças, a grande maioria esmagadora, mais de 99%, eu acho, 95%, sei lá, falando por alto, não sabe disso, tá? Por isso que vocês podem se assustar ao ver essa informação. Mas já foi comprovado que a mulher grávida não está gestando somente o corpo do bebê. Quando o bebê nasce, gente, não é só um corpo que está lá, ele já é um ser humano funcional, ele já tem um cérebro que funciona, o cérebro dele não está oco, não é verdade? Por que será que a gente acha que a vida começa no nascimento? A vida começou muito antes, porque a mãe está materializando dentro dela um ser humano completo, com o corpo, mente, emoções e alma. E tudo isso, esse ser humano completo, é construído a partir de tudo o que a mãe é e vive. As suas emoções, os seus pensamentos, né? E tudo o que ela vive e experiencia durante a gravidez. E por que é que eu estou trazendo essa informação? Porque tudo tem uma origem. A nossa semente começou lá atrás, não foi a partir do nascimento e não é na infância. Tudo o que acontece na infância já é uma repetição do que aconteceu na história de gestação e de nascimento. Porque a infância é a parte visível, já é o tronco crescendo, mas quem está dando as informações para aquele tronco crescer daquela forma é o que está debaixo da terra. E eu sei que às vezes é muito impactante saber disso, e vocês vão entender o porquê que é essencial vocês saberem disso. Porque todo bebê e toda criança está contando nas suas dificuldades, e aqui podem colocar qualquer dificuldade. Elas contam a sua própria história. E para solucionar as dificuldades dos bebês e crianças é preciso olhar para suas raízes, para a história de cada um. Então, se você não entende de onde que vem a história, você não consegue entender o que essa criança está comunicando. Que hoje se chama transtorno. Mas se não tivesse essa nomenclatura, cada criança está incessantemente contando a história dela, pedindo ajuda com tudo aquilo que houve de difícil. Mas há sempre tempo de curar. Assim como você, eu também sou mãe e eu não sabia de tudo isso quando eu estava gestando. Então, lógico que quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei chocada em vários momentos. Eu quis voltar no tempo em vários momentos. Eu me arrependi de várias coisas em vários momentos. Até que eu entendi que os filhos vêm para nos evoluir. E esses filhos, com as dificuldades que eles enfrentaram junto com a gente, trazem a grande missão de evoluir os adultos para evoluir o planeta. E quando a gente não entende disso, a gente fica medicando para calar a mensagem da criança. E com isso, ela fica marinando em química e nós continuamos sem evoluir nada. Só achando que tudo é muito injusto, com tanta dificuldade que a criança apresenta. E cada dificuldade traz uma oportunidade para nós evoluirmos, e a partir da nossa evolução, a criança se cura. Olha que divino que é esse mecanismo. Então, eu vou trazer aqui em detalhes para vocês entenderem qual é a história que seus filhos estão contando. Não é com o objetivo de apontar o dedo para as mães. Não é com o objetivo de colocar um peso maior de culpa do que as mães já têm.
É porque se vocês não entendem, vocês não enxergam os filhos. E sem enxergar os filhos, quem está pagando a conta são os filhos. Então, aqui é para que vocês abram, né, a consciência e, literalmente, tirem as vendas dos olhos para enxergar cada filho que você tem, porque eles estão todos os dias contando uma mensagem. E aí eu vou trazer agora os eventos de gestação que trazem determinados efeitos, tá bom? Ó, grande estresse na gestação, seja no relacionamento, no trabalho, família, ou por conta de perdas, acidentes, doenças, pandemia, luto e etc., sinalizam ao cérebro, através dos altos níveis de cortisol, que este deve se desenvolver de forma alerta e hipervigilante. Cortisol é o hormônio do estresse. E quando a mulher grávida está passando estresse, o cortisol, que faz todo o corpo da mulher entrar numa fisiologia para lidar com perigo, com risco, acontece exatamente a mesma fisiologia no embriãozinho ou no feto. Só que a mulher é um corpo de adulta. Às vezes ela já está tão acostumada com o estresse do trabalho que para ela já é normal. Só que para um embriãozinho de centímetros é um choque muito grande. A carga de cortisol, o estresse que a mãe está vivendo quando ele está num período tão delicado da vida, com todos os órgãos se desenvolvendo. Então, o estresse para o filho, né, para o bebê, ele tem um impacto muito maior do que para a mãe. E um trauma no início de vida muda a forma como o ser humano vai funcionar na vida. E agora eu vou trazer em detalhes o que significa um trauma, porque muitas vezes eu ouço algumas mães falando, mas Olivia, minha gestação foi tranquila, o parto foi normal, não teve nenhum trauma, eu não passei nenhum trauma. Só que o trauma para adulta é diferente de um trauma para um bebê. E é isso que eu quero explicar para vocês, porque todo comportamento e sintoma está contando sobre uma memória traumática. E eu vou trazer aqui de forma super, hiper, ultra, mega resumida o que significa um trauma pré-natal. Esse é um conteúdo que é extremamente complexo e extenso. As profissionais que se formam comigo, elas têm mais de 40 horas de aula falando em detalhes de cada evento. Então, aqui eu não vou, obviamente, conseguir passar 40 horas de conteúdo. Então, é só para vocês terem uma ideia, ok? E eu sei que vão ficar dúvidas porque não tem como eu explicar aprofundadamente cada item. Mas é para que vocês entendam que esses fatores são considerados traumáticos do ponto de vista do bebê, tá? Então, vamos lá. Gestação não esperada. Lembra que o bebê ele tem sentimentos, ele já é um ser consciente, então quando os pais têm uma reação de susto, de rejeição àquela gravidez, isso para o bebê é considerado um trauma, ele sente, né, ele se magoa, ele fica muito ressentido. E tem mães que vão reagir com um sustinho, tipo, meu Deus, tô grávida, não era para ser agora. E tem mães que vão reagir com PQP, não era para ter acontecido, ferrou, né? Então tem reações e reações. Por isso que não dá para falar assim, regra. Toda mãe que não, né, desejava engravidar naquele momento, o filho ficou com esse tipo de registro. Não, cada humano vai reagir de uma forma diferente. Então, cada bebê, que é humano também, vai interpretar e sentir diferente, tá bom? Bebê esperado do sexo oposto, mesma coisa. Tem mãe que vai ficar um pouco chateada, tem mãe que vai ser o fim do mundo quando o bebê era do sexo contrário ao que ela esperava, né? Aí conta para o pai fala, meu Deus, mas outro menino, ou eu não queria menina. Então, tem a reação da mãe, quando descobre o sexo, e tem a reação da mãe em relação à reação do pai. Porque se o pai fica também chateado, frustrado, essa mãe também fica mais chateada ainda, né? Então, o bebê tá ali sentindo e percebendo tudo isso. Depressão gestacional, porque tudo que a mãe tá sentindo, o bebê vai perceber, ele vai perceber que essa mãe não tá se conectando emocionalmente com ele. Então, além de receber toda a descarga hormonal de uma depressão, o bebê também percebe essa ausência emocional da mãe. Perda anterior ou perda de um dos gêmeos, porque se aconteceu uma perda gestacional antes, a mulher, naturalmente, vai sentir medo de que isso aconteça novamente, né? Já perdeu uma vez ou mais vezes, aí ela tá grávida, vai ficar com medo de perder. E por que isso é considerado um trauma para o bebê? Porque é uma mãe que fica vibrando medo o tempo todo. Medo, ansiedade, preocupação. E isso é estressante. Se a mãe está ansiosa, preocupada, vai acabar mandando a mensagem através de toda a neuroquímica, né, dos sentimentos dela, para o bebê. E esse bebê recebe esses hormônios que vão guiar, nortear o desenvolvimento dos órgãos e do cérebro. E quando tem presença de estresse, o cérebro ele se desenvolve de forma alerta e hipervigilante, que é a origem da
hiperatividade e do déficit de atenção. Então, vão percebendo isso, tá? Fertilização in vitro, doenças graves, pandemia, luto, acidente, brigas e separação na gestação. Por que fertilização in vitro? Lembra que eu falei que a nossa semente já traz as informações dos frutos? Então, a semente de uma fertilização in vitro, ela ocorre diferente de uma concepção natural, né? Ela ocorre fora do corpo da mulher. E o que essas sementes trazem de informação já é diferente de uma concepção natural, porque passou por todo um procedimento médico, né? Procedimento através de equipamentos, então, através de química, tudo isso vai deixar algum impacto naquela semente. E outra coisa é que um casal que está passando por fertilização naturalmente se sente mais preocupado, mais inseguro, mais ansioso, e tudo isso também vai se tornar a experiência do bebê. Fora isso, né, pode ter uma gestação de risco, então a mulher vai ficar insegura, ansiosa, preocupada, às vezes tem que ficar em repouso absoluto, fica chateada. Tudo isso que a mãe está ali vivendo se torna a experiência do bebê. A mesma coisa quando tem doença grave, pandemia que nós atravessamos. Como foi gestar numa pandemia? Foi totalmente diferente de uma situação normal. Então, toda a tensão, né, do contágio, dos procedimentos médicos, de um parto hospitalar em plena pandemia, ainda mais no início, né, quando ainda não, era tudo muito desconhecido. Então, cada uma sabe o que atravessou, fora isso, o estresse de ter ficado em quarentena, fora isso, às vezes essa gestante perdeu alguém da família, algumas gestantes ficaram viúvas, então, uma série de estresse acontecendo em torno dos bebês que foram gestados, certo? Um luto, quando a mãe, né, grávida, vive um luto, naturalmente vai ter uma série de emoções, o bebê vai receber tudo isso. Acidente, brigas e separação, também por conta do estresse e porque o bebê está ali percebendo toda a experiência da mulher. E aí, talvez vendo tudo isso, vocês pensem, Olivia, então não tem nenhum bebê que não tem trauma na vida. Pois é, muito difícil não ter. Todos nós temos algum nível de trauma, tá? Impossível atravessar uma gestação inteira sem ter um estressezinho. A questão é que, conforme a experiência que cada uma viveu, e como o bebê percebeu aquela experiência, é que vai ficar o registro. E não significa também que, então, todas as mulheres que passaram por isso, os filhos vão ter transtornos? Não é isso que eu estou falando. Mas as características que categorizam, né, cada indivíduo dentro dos transtornos começou aqui. Ok? Então, não significa que esses eventos vão resultar em transtornos, não é isso. Mas quem tem transtorno pode ter certeza que tem um pezinho em alguma ou mais experiências dessas que eu citei. E fora isso, tem os traumas de nascimento. O nascimento é o momento mais impactante da nossa vida inteirinha. Tudo o que aconteceu no nascimento, no roteiro de nascimento, antes do pré-parto, trabalho de parto, pós-parto, vai ficar gravado como um roteiro que nós seguimos ao longo da vida toda, enquanto isso não for tratado. Vou falar mais sobre isso. Por enquanto, só para vocês entenderem. Nascimento difícil com medo e ou estresse por parte da mãe. Com uso de fórceps ou extrator a vácuo. Cordão umbilical enrolado no bebê. Risco de vida, né, um parto com risco de vida para a mãe e ou o bebê. Internação pós-parto ou prematuridade. E separação pós-parto, por exemplo, quando o bebê acabou de nascer, não tem contato com a mãe, já é separado, né? Por exemplo, nos partos cesáreas, a mãe vai para uma salinha para se recuperar da anestesia, o bebê vai para outro lugar, então isso caracteriza uma separação pós-parto, tá? Aqui eu quero só deixar um adendo. Quando eu coloco ali cordão umbilical enrolado, não tem relação nenhuma com o fato de, é possível o bebê nascer com cordão enrolado por parto normal, isso não é indicativo de cesárea, não estou falando nada disso. A experiência do bebê que nasce com cordão umbilical enrolado é traumática, independentemente da via de parto. E isso eu posso falar com toda a certeza, tá? Como eu falei, aqui eu não consigo esmiuçar por conta de tempo mesmo, cada tipo de nascimento, mas quando eu vou dar uma aula para formar profissionais, né, dentro dessa área de memórias intrauterinas, são aulas extremamente extensas falando de cada tipo de nascimento, ok? Então aqui agora não vou conseguir falar, mas é para vocês entenderem que esses pontos são considerados traumáticos para o bebê. E aí vocês vão entender como o seu filho e você, adulta, está até hoje repetindo a forma como você nasceu. Por quê? Porque existe um padrão invisível que fica estampado no corpo, que se chama memória celular.
Tudo é memória. O ser vivo sente e guarda. O organismo não esquece nada. A criança sabe tudo sobre o seu passado, sobre as suas vivências celulares, embrionárias, fetais. Tem consciência de suas origens, consciência celular de si mesma, consciência das divisões celulares em si. Nosso corpo não esquece nada do que tenha experimentado. Ou seja, tudo fica gravado. E essa memória celular é incontrolável. Então, nosso corpo reage conforme aquilo que foi vivido desde a gestação. Então, o que fica no bebê é a forma como ele vivenciou e interpretou cada evento. Não é, Olivia, então todos os bebês que nasceram assim vão ter transtorno. De novo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo o que aconteceu no nascimento e na gestação deixam marcas que hoje se categorizam dentro de algum transtorno. Ok? E o que acontece com um trauma? Presta atenção agora, porque essa é uma chave para você entender profundamente seus filhos. Deixa eu molhar minha garganta agora. Um trauma desses que eu mencionei, e outros tipos de trauma também, tá bom? Não só aqueles. Ele deixa a pessoa, o bebê, a criança e o adulto, qualquer trauma, deixa a pessoa congelada no tempo e no espaço. O que isso significa? Quando a gente vive algo muito difícil, e esse difícil é relativo, né, para cada um. O que é difícil para mim não necessariamente é difícil para você. Mas algo que é muito difícil para mim, eu fico paralisada e congelada dentro daquela experiência que me tomou, que foi forte demais para mim. E o que acontece a partir disso? A partir disso, o meu olhar fica enviesado, que eu chamo de lentes do trauma. Tudo que eu olho, todas as pessoas com quem eu me relaciono, a vida passa a ser interpretada a partir daquele trauma que eu vivi. Vou dar um exemplo rapidinho. Eu vou dar um exemplo de um bebê para ficar mais claro, assim, já fica mais fácil para vocês entenderem. Um bebê que nasceu prematuro ou não e foi internado, né, logo depois do nascimento. Então, ele estava dentro da mãe, saiu, não teve tempo para, né, se conectar, se vincular com a mãe e entrou numa incubadora. O que esse bebê está pensando? O que ele está sentindo? Meu Deus, cadê minha mãe? Fui abandonado aqui. Por que ela não está aqui? O que vai estar acontecendo comigo? Aí tem pessoas manipulando ele, né, fazendo procedimentos médicos, às vezes, né, tirando sangue, fazendo exame. Esse bebê, ele está passando por experiências que para ele são terríveis. E a partir daquela experiência, o olhar dele vai ficar enviesado para tudo e para todos, conforme ele vai crescendo. Ele vai ter, eu vou explicar melhor, sentimentos deslocados, que são sentimentos que ele teve na incubadora, mas que depois que ele saiu da incubadora, ele continua tendo. Então, todo o pânico, o medo, o pavor de ficar sozinho, a mágoa e a raiva, porque o bebê que fica internado, ele sente muita raiva de tudo que ele está passando, que estão fazendo com ele, porque é um bebê que tem sentimentos. Tudo o que ele sentiu, depois quando ele vai para casa, tal, ele continua morrendo de medo, não desgruda de sua mãe, não consegue ficar longe, né, ou dentro de um berço, de um bebê conforto, ele sente medo da vida, é um bebê mais inseguro, ele está sempre em alerta, né, então ele tem uma agitação, ele não consegue entrar em sono profundo porque o cérebro dele está hipervigilante, então os sentimentos ficam deslocados mesmo tendo acabado a experiência da internação. Os comportamentos ficam desencaixados. Então, hoje, agora, nesse momento, vamos supor que essa pessoa que tem um histórico de internação após o nascimento, ele precise, por exemplo, entrar num elevador ou num avião. Aí é uma pessoa que tem muito medo e começa a suar e evita. Por quê? Porque a memória celular dele, do que ficou gravado no corpo, está contando que entrar em lugar fechado é perigoso, que ele corre risco de vida. E é daí que vem a síndrome do pânico, de experiências traumáticas intrauterinas. Então, mesmo que um avião, um elevador não represente risco de verdade, ele está com o olhar enviesado, sentimentos deslocados e comportamentos desencaixados do presente, porque ele se comporta como se ele estivesse vivendo a experiência do passado ainda. E ele fica permanentemente no estresse pós-traumático, se o trauma nunca for tratado. Agora perceba, todas as crianças que estão em algum transtorno têm tudo isso daqui. A criança que é agressiva, ela está agressiva hoje por motivos, entre aspas, banais. Mas por quê? Porque ela está reproduzindo um comportamento lá de trás. E aí são crianças, bebês, crianças e adultos que vivem o transtorno do estresse pós-traumático
porque nunca trataram seus traumas. Quais são os efeitos? Reexperiência traumática, pensamentos recorrentes e intrusivos que remetem à lembrança do trauma, flashbacks, pesadelos. Imagina, por exemplo, que você foi sequestrada. Pode ser um sequestro relâmpago. Você vai ficar revivendo aquilo por muito tempo, por muitos anos, talvez pela vida toda, se você não fizer terapia. Esquiva e isolamento social. A pessoa foge de situações, contatos e atividades que possam reavivar as lembranças dolorosas do trauma. Perceba que, então, isolamento social, esquiva, se isso não se parece um pouco com uma característica de autismo. Isso significa o quê? Que vem de efeito de um trauma que nunca foi tratado e que, por isso, até hoje, continua revivendo esse efeito do estresse pós-traumático, que se chama dissociação. Você se desconecta da sua emoção, porque foi algo tão difícil que seu sistema entra num modo de sobrevivência para te proteger e você deixa de sentir. Então, é difícil de ter empatia, por exemplo, é difícil de ter interação social, porque ela está desconectada. Hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora, ou seja, taquicardia, sudorese, tonturas, dor de cabeça, distúrbio do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância. Tudo isso daqui são efeitos do estresse pós-traumático, de traumas que começaram lá no início de vida. E eu disse tudo isso para que vocês tomem a consciência, para vocês enxergarem cada filho agora mais a fundo. Porque sem entender isso, vocês não compreendem por que é que cada criança tem determinados comportamentos, que hoje são chamados de transtornos. Bom, aqui é uma mensagem de uma mãe que viu uma aula minha, e ela me mandou uma mensagem assim: tenho TDAH e tenho uma filha de 8 anos com TDAH. Minha filha nasceu prematura e ficou na UTI. Ela tem crises de ansiedade quando eu saio. Já levei em terapias, mas com a sua aula entendi o desespero dela quando saio ou quando eu atraso para pegá-la na escola, pois ela nasceu e não veio para os meus braços, foi para uma ambulância para outra cidade em busca de uma UTI. Então imagina uma bebê que, além de ter sido separada e internada, ainda foi para outra cidade. Ficou longe da mãe por um tempão. Essa mãe não conseguia nem visitar na UTI. Então, por que é que essa criança tem TDAH e por que é que ela tem crises de ansiedade? Não dá para ligar os pontos sem olhar para trás. Não dá para resolver o presente sem olhar o passado. Cada dificuldade que seus filhos têm, independentemente do transtorno, conta sobre algo do passado. E se você não entende isso, você não consegue ligar os pontos. E fica essa incógnita e não entende por que é que essa criança tem aquele comportamento ou sintoma. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais claro dentro do que vocês trazem como dificuldade. Bebês, crianças com seletividade alimentar. Se a gestação foi com muito estresse, o bebê recebe junto com o alimento toda a neuroquímica do estresse, junto com o alimento. Isso para o bebê é traumático, porque se nutrir vem junto com estresse. Pode ser também uma memória de nascimento, se ela engoliu mecônio, se ela foi aspirada, se ela ficou internada com os caninhos, né, ou para respiração, ou, enfim, se ela precisou fazer uma traqueostomia, por exemplo, tudo aquilo que ficou nessa região aqui, né, de aparelho estressor para respiração, isso vai deixar uma memória que vai interferir na forma como ela se nutre. Então, ela não conseguiu ser amamentada, por exemplo, então essa nutrição foi de outra forma. Se ela tem memórias celulares, ou seja, memórias traumáticas gravadas no corpo, esse corpo não consegue aceitar o alimento porque ele relembra, repete a memória do trauma original. Então, não é uma manha, uma frescura da criança, ela está contando sobre um trauma. Sensibilidade a roupas, meias, lavar e cortar o cabelo, acessórios na cabeça, ânsia ao escovar os dentes. Então, lembra que eu falei da memória traumática? Por que esse corpo do filho tem ânsia? Porque tem uma memória de um trauma, de quando ele sentiu essa ânsia pela primeira vez. Que pode ter sido no momento que ele foi aspirado ao nascer, que pode ter sido, inclusive, nem precisa ser aspirado, mas, né, o médico ou a enfermeira foi limpar a boca, as secreções, e enfiou a mão dentro da boquinha para fazer essa limpeza. Só isso já é uma memória traumática. Então, tem ânsia ao escovar o cabelo, a sensibilidade às roupas. Se foi um bebê que esteve durante a gestação com cordão umbilical enrolado, ele tem memórias no corpo desse enrolamento. Meia, se o bebê na incubadora ficou com o equipamento no pezinho, se fez muito exame de sangue no pezinho, então tem memória traumática no pé, não consegue usar meia, não consegue usar sapato. Lavar e cortar o cabelo, se ele foi
Se foi utilizado extrator a vácuo ou fórceps no nascimento, tem a memória traumática de dor, então não consegue usar acessórios na cabeça. Tudo tem um motivo. E esse corpo conta uma história que vem desde lá da gestação. E essas memórias no corpo vêm desde que nós éramos um embrião. Então, lembra que, por exemplo, numa fertilização in vitro, tem memórias, né, na semente, diferentes de uma concepção natural. Então, é importante entender isso. Seria importante o profissional entender isso, para já saber onde tratar, né, essas crianças. Agressividade, como eu falei. Se o bebê ele foi vítima de agressividade na gestação ou no nascimento, a criança agressiva, ela está só reproduzindo uma história que ela viveu. Por que ela agride os outros? Porque ela foi agredida em primeiro lugar. Como é nascer com alguém puxando pela cabeça com um instrumento? Como é nascer com alguém empurrando a barriga da mãe, a mãe quase com as costelas quebradas e o bebê ali sofrendo tudo junto com ela? Toda violência com a mãe é uma violência com o bebê. E com isso, esse bebê ele já nasce com uma experiência de que ele foi violado ou agredido. Um parto cesárea é também caracterizado como uma violência do ponto de vista do bebê. Porque ele estava ali, paradinho, quietinho, o espaço dele é violado, né, é aberto. E como é que um médico tira um bebê quando faz a cesariana? Tira com cuidado, com carinho, ou pega, agarra aonde der e puxa com firmeza para não escapar. O primeiro contato físico da vida daquele bebê que nasceu de cesárea foi a forma como ele foi agarrado pelo médico ou médica. E isso é violento. Não estou falando que o médico teve a intenção, eu estou falando da experiência do bebê. E aí esse bebê, ele bate, por exemplo, só na mãe, e não bate em outras pessoas. O que esse bebê está contando? Que ele tem mágoas de algo que aconteceu. Esse bebê só bate no pai. Por quê? Porque talvez esse pai não tenha aceitado a gestação ou o sexo que ele veio. Essa criança sai batendo em todo mundo na escola, pega os brinquedos, bate, joga. Por quê? Porque talvez ela tenha sido retirada com um instrumento na cabeça. Cada comportamento tem a sua mensagem e lembrem-se, o comportamento de um trauma fica desencaixado. Não faz sentido no momento presente, mas ele está contando de uma história do passado. Os sentimentos ficam fora do tempo, deslocados do tempo. Não tem motivo para ele chorar tanto, para ele ficar tão bravo, para ele ficar tão irritado, para ele ter tanto medo. Não tem motivo, no aqui e no agora, mas ele está contando de uma história do passado. E agora eu vou convidá-las para a gente se aprofundar mais ainda. Fiquem comigo, porque isso que eu estou trazendo é a virada de chave para vocês conseguirem atuar aonde precisa ser cuidado nos seus filhos, tá? É uma aula difícil e eu tô com esse desafio de passar isso correndo. Quem quiser saber em mais detalhes com calma, nos meus cursos eu falo isso com calma. Agora tem que ser correndo, porque vocês não têm, né, horas aí para me acompanhar. Mas eu vou trazer mais informações. As informações invisíveis que estão no DNA. Todo ser humano é formado a partir de 50% DNA do pai e 50% DNA da mãe. Isso todo mundo sabe, aprendemos na escola. Mas o que a gente não sabia é que pelo DNA não vem só características físicas. O cabelo da mãe, o olho do pai, o nariz do avô. Não é só isso que vem. O DNA carrega informações não só físicas, mas também de traumas e crenças das gerações anteriores das famílias paterna e materna. E isso se chama epigenética. Já é uma ciência, é comprovado. Tá? Agora eu não vou explicar em detalhes como que é a epigenética, que eu passo a pesquisar no Google aí, tá? Mas isso é comprovado. Ou seja, as disfunções que ocorrem desde a gestação e em bebês e crianças estão contando sobre as memórias transgeracionais de traumas de gerações passadas da família. Memórias transgeracionais são memórias que vão sendo passadas de geração para geração. Então, a gente já ouviu falar em doença hereditária, né? Mas não é só doença que é hereditária. Os traumas também são hereditários. Os comportamentos, as crenças são hereditárias também. Então, a criança que está hoje contando através de um comportamento uma história, ela está contando a história dela, biográfica, da história de vida dela, de gestação, nascimento, mas também junto com isso tem uma coincidência, que não é coincidência, tá? De memórias transgeracionais. E eu vou dar exemplos para vocês entenderem melhor. Então, a criança que tem
o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Por que ela é tão agitada? Por que ela não consegue prestar atenção? Por que tudo chama atenção? Por que ela está sempre alerta? Por que ela não relaxa? Por que ela não dorme um sono profundo? Porque além da história biográfica dela, que pode ter sido uma gestação estressante, que pode ter sido internado, que foi um parto difícil, etc. Além disso, ela herdou memórias transgeracionais, que pode ser da família da mãe ou do pai, biológicos, tá? De gerações passadas, gente. Gerações passadas pode ser avós, bisavós, triavós, tataravós, podem ser centenas de anos para trás. Então, às vezes, é uma história que você não conhece. Não é necessariamente do seu avô, que a maioria de nós conhece. Pode ser de histórias de ancestrais muito para trás. Então, houve na história da humanidade guerras, invasões, né? A descoberta ou a invasão do Brasil, por exemplo. Imagina o estresse que não foi, por exemplo, para o povo indígena com a chegada dos portugueses. Imagina o tanto de guerra que não teve na história da humanidade. Sobreviver, né? Literalmente sobreviver, lutar pela vida. A gente recentemente, né? Estamos testemunhando a guerra que teve na Ucrânia. Imagina uma situação daquela, que aconteceu muito, e é muito provável que a gente tenha algum descendente, principalmente quem é imigrante, né, aqui no Brasil, de ter vivido essas histórias, e quem é brasileiro nativo do Brasil também viveu um monte de guerras. Então, essa agitação não é da criança, ela está contando, repetindo uma memória que ela herdou de alguém, por exemplo, que teve que sobreviver. Criança que sofre ou causa bullying. A criança que está promovendo o bullying, ela tem uma memória transgeracional de alguma história de vítima e agressor, que também está no sistema familiar dela. E ela se encontra com a vítima, com a criança vítima do bullying, porque no sistema dela também tem história de vítima e agressor na família. E quando eu falo vítima e agressor, podem ser essas histórias de guerra também. Por exemplo, na história da minha família, meu avô participou de uma guerra lá no Japão, né? Então, dentro da família, tem histórias que existem de vítima e agressor. E elas se encontram nessa dinâmica, onde cada uma fica no papel, na extremidade dessa dinâmica. Fora isso, elas já têm essa história dentro do próprio histórico de gestação e nascimento. Mas, Olivia, como que causa bullying na gestação? Por exemplo, quando todo mundo fica falando, tomara que seja um menino, tomara que seja uma menina, vou chamar de nome X, sendo que o bebê é do sexo oposto. Então, tudo isso vai deixando já memórias no bebê. Criança que não fala. Então, a criança não verbal, ela tem alguma memória de gestação e nascimento, por exemplo, de gestação. Uma mãe que não pôde se expressar, porque ela teve que ficar calada no trabalho, no relacionamento, às vezes estava num relacionamento abusivo, às vezes ela não podia contar um segredo, por exemplo, a gravidez. Não podia contar que estava grávida para os pais, não podia contar que estava grávida no trabalho. Ela não pôde se expressar, por exemplo. E no nascimento, o bebê pode ter sido aspirado, ter ficado com um equipamento estressor na região da boca, alguma coisa que comprometeu a fala no nascimento, por exemplo, o uso de fórceps às vezes pega aqui, né, na maxila. Então, tem que ver qual que é a história de cada criança. Desculpa, voltando. E qual que é a memória transgeracional? A memória transgeracional vem de ancestrais, né, histórias ancestrais que também não puderam se expressar, dar sua opinião. Então, imagina como eram as mulheres um século atrás. Hoje eu estou aqui fazendo uma live falando o que eu penso, não é verdade? E um século atrás, será que minha bisavó poderia falar o que ela pensa? Então, as mulheres tiveram que se calar demais, né, ao longo da história. E isso repercute até hoje nas crianças. Histórias, por exemplo, de povos que foram escravizados. Os povos que foram escravizados podiam falar qualquer coisa, e se eles falassem, o que acontecia? Era risco de vida. Então, eles tinham que se calar. E esse trauma de não poder falar continua sendo passado de geração para geração. As estereotipias e comportamentos do TEA. Cada indivíduo no TEA tem um comportamento específico, né? Por isso que se chama espectro, tem uma variedade muito grande. Mas dentro de cada um, existem histórias que ela está contando através da estereotipia, através do comportamento dela. Lembra que eu falei, então, que o trauma deixa o comportamento desencaixado. E o que o autismo faz? Não deixa uma pessoa parecendo que ela está fora do que é típico, e por isso se chama atípico. Porque ela está com um comportamento desencaixado, sentimentos desconectados, e ela está com o olhar enviesado, contando a história de um trauma, que pode ser biográfico, mas que é também transgeracional.
Por isso que não faz sentido no aqui e no agora. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Toda vez que eu falo sobre transtorno, eu sou alvo de haters, recebo um monte de crítica. De profissional, então, nossa, é psicóloga, é neurocientista, é o pessoal da neurociência, de tudo quanto é ciência aí vindo me atacar. E mães, mas o que quando o profissional vem me atacar, ok, eles estudaram outra coisa e tudo bem, mas eu não saio por aí atacando os outros, né, que estudaram outras coisas, mas enfim, cada um, cada um. Mas o que eu mais fico chateada é quando mães vêm me atacar. Mas eu fico chateada por quê? Porque são mães que estão de olhos vendados. Aqui, quando eu fiz uma vez um post sobre TDAH, recebi vários comentários como esse. Esse é o print de um. Absurdo você falar isso. Nunca estudou o que é TDAH, né? TDAH não tem cura. Pode haver melhora com tratamentos, porém não tem cura. Exclamação, exclamação, exclamação. Se o filho teve o diagnóstico feito por médicos, psiquiatras ou neuropsicólogo uma vez, não tem como falar em cura. Estude o que é o TDAH antes de praticar esse desserviço. Então, é uma mãe que ela tá tão cega que ela só acredita nisso, no que contaram para ela. Mas ainda bem que tem as mães da nova era, que acreditaram em mim e que se deram uma chance e que com isso conseguiram ajudar os filhos. Aqui é uma mensagem de uma delas falando parabéns para todas nós mães da nova era, que individualmente têm conquistado nesses 12 meses curas incríveis. Tenho muito orgulho de fazer parte desde o início. Tudo começou por causa do meu filho, antes diagnosticado com TDAH, e que hoje não tem mais esse diagnóstico. Então, as mães que estão de olhos vendados, elas continuam acreditando, né? Elas só acreditam no que a ciência diz. E aqui eu trouxe do site oficial do Dr. Drauzio Varella o que ele fala sobre o TDAH. E eu super gosto do Dr. Drauzio Varella, do jeitinho dele, mas não concordo com ele. Ó, o Dr. Drauzio Varella explica o tripé do tratamento para o TDAH, que é psicoeducação, medicação e psicoterapia. Então, ele defende que, para casos necessários, através de medicação e, enfim, psicoterapia e psicoeducação. Gente, isso daqui, ó, só atua na mente cognitiva, só que os traumas não estão na mente cognitiva. E, quimicamente, atua onde? Só no corpo físico. Nós não somos só o corpo físico. E o Dr. Drauzio Varella fala que TDAH não tem cura, mas tem tratamento, e esse é o tratamento que ele propõe. Ou vocês preferem acreditar nisso aqui, que é o que eu trouxe para as mães da nova era? Não consigo imaginar como estaria meu filho hoje se só tivesse acreditado na medicina. E sim, é possível. TDAH tem muitas causas ocultas. E só quem está pronta de verdade vai conseguir acessar essas respostas. Eu não suportava ver a dor do meu filho e fui além. Olivia, meu filho Gabriel está transitando do autismo moderado para o autismo leve, graças aos tratamentos do Clube das Mães. Outra mãe, meu filho tem diagnóstico de autismo e TDAH e até o momento nada estava sendo muito efetivo, nem as terapias, nem as medicações. Olivia, acabei de começar o clube, vi os primeiros capítulos e após a primeira prática, no dia seguinte vi meu filho mudar da água para o vinho, quando se trata de escola, comportamento e alimentação. Um milagre após meses de nervoso e angústia. Uma prática, e no dia seguinte ele mudou da água para o vinho. Milagre? Milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Essa é uma frase de Santo Agostinho. E a gente não sabe muita coisa. Por quê? Porque a ciência só tem interesse de comprovar determinadas coisas. Ou vocês acham que tudo que existe no universo é cientificamente comprovado ou cientificamente comprovável? Porque a ciência trabalha em cima das evidências físicas, concretas, materiais. Só que o nosso corpo físico é 5%. Nós somos 95% invisíveis. Não é matéria. Como que eles vão conseguir comprovar? Outra pergunta. Eles têm interesse em comprovar? Porque, até onde eu sei, pesquisa científica custa muito caro. Quem que financia? Quem está disposto a investir para comprovar que existe cura para determinadas coisas? Com um custo muito menor do que tratamento médico. Então, as transformações ocorrem quando nós cuidamos do todo. Não é um milagre, é simplesmente cuidar do ser humano completo. A parte energética, vibracional, 95% de tudo o que nós somos. E por isso que o uso das terapias holísticas é o caminho para resultados extraordinários. E aí, quem não conhece o que é terapia holística, holístico vem da palavra holo, em grego, que significa o todo, completo, integral. Então, significa somente terapias que cuidam do ser humano completo.
É apenas isso. Só que, né, todo mundo acha que são coisas de outro mundo, que é bruxaria, essas crenças que existem e que impedem que as pessoas conheçam, principalmente porque a ciência joga contra as terapias holísticas. Por que será? Há diversas terapias que atuam de forma energética nas partes invisíveis e inconscientes, e as terapias todas se complementam. Então, terapias holísticas, gente, tem uma gama enorme. Nem eu conheço todas, de tantas que tem. Vou falar algumas só para vocês se conhecerem. Terapia floral, aromaterapia, reiki, acupuntura, barras de axis, theta healing, que mais? Constelação familiar, radiestesia e radiônica. Gente, um monte, tá? Cada uma atua numa parte do ser humano. Não tem nenhuma terapia que faz tudo ao mesmo tempo, agora, e resolve tudo de uma vez, para todo sempre, tá? Não existe. Cada terapia atua numa parte, assim como a medicina atua no corpo físico, que é uma parte de nós também. Então, ela é importante, mas não é tudo. Não é suficiente. Tudo o que vocês fazem... Ai, tá acabando minha voz. No corpo físico, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, tudo isso está no corpo físico. E o restante? Vocês estão tratando também? Olha o resultado extraordinário em pouco tempo quando atuamos na origem. Eu creio que você é instrumento de Deus para ajudar muitas mães a curarem seus filhos, sim. Inclusive, a minha filha é autista, tem 6 anos e não falava nada até o começo do ano. Eu comecei a fazer as práticas e ela está falando muito. Essa é uma mãe da nova era que há 6 anos estava buscando ajuda para a filha falar. Imagina a angústia dessa menina, que há 6 anos está contando sobre uma memória traumática, sem ninguém entender, nem os pais, muito menos os profissionais, e que com as práticas que eu ensino no Mães da Nova Era, a menina começou a falar. Não é impressionante? Então, qual que é a diferença das mães de olhos vendados? Elas acreditam que não há saída. Por quê? Porque falaram para ela que não há saída. E só mantém os comportamentos e sintomas sob controle. Então, para manter sob controle, é um medicamento X para uma coisa, o Y para outra coisa, e vai controlando só. Só controlando. Trata os sintomas que estão na superfície, sem saber a causa. Por isso, não tem muitos resultados. Fica só podando os galhos, mas a raiz continua a mesma. Investe rios de tempo e dinheiro com terapias e medicamentos que atuam em apenas 5% do filho. Então, trabalhar em cima de 5%, o resultado vai ser proporcional a 5%. E a mãe que está frustrada, exausta, cansada por não ver grandes evoluções nas dificuldades dos filhos. Se sente impotente, se sente culpada, não tem uma vida, né? Não tem mais tempo para ela, para nada, porque está tomada ali com as demandas e mesmo fazendo o melhor, ela não vai para frente. Quer dizer, ela, né? O filho não tem os resultados na mesma proporção, mas não é culpa dessa mãe, é porque ela está desinformada, porque o que a maioria das mídias e os profissionais fala é que só tem estes caminhos do tratamento no corpo físico. E as mães da nova era, elas sabem que há muitos caminhos para cuidar da origem de cada dificuldade. Elas acessam as informações inconscientes de qualquer sintoma ou dificuldade. Então, são mães livres, no sentido de que elas não ficam reféns do que é dito sobre o filho delas. Então, por exemplo, determinado profissional fala, isso é fase, é assim mesmo, isso é do autismo, não tem o que fazer. Isso é da hiperatividade, não tem o que fazer. Então, ela fica refém daquilo. Só que as mães da nova era sabem o porquê é que a criança está com aquele comportamento e como cuidar disso na origem. Então, ela investe bem menos para ter muito mais resultados. E alguns recursos que eu ensino não custam nada. É totalmente gratuito, pode ser usado infinitas vezes para todas as dificuldades. E aí não fica refém de mensalmente ter que ficar pagando um monte de terapias. E esses resultados vêm por quê? Porque eu trabalho com os 95%. Então, a maternidade fica muito mais leve e fácil, porque ela vê evoluções a cada dia. Cada dia que ela põe em prática uma coisa que eu ensino, ela tem uma evolução. Cada dia que ela coloca, os filhos vão evoluindo. Eu gostaria muito de estar vendo aqui o chat ao mesmo tempo. Eu acredito que tenham mães da nova era aqui ao vivo. Quem for mãe da nova era que teve resultados, coloca aqui para mim. E já te agradeço, que eu não estou conseguindo acompanhar agora. Então, olha só. A diferença do resultado quando a gente cuida da origem. O Clube de Mães era a minha última esperança para a melhora do meu filho com TDAH e TOD. Eu já tinha feito cursos de educação respeitosa e temperamentos, mas os avanços que tínhamos eram poucos. Mas, fazendo os exercícios do clube, teve uma melhora surreal. E eu me emociono em dizer como estávamos e como estamos agora.
Ele estava extremamente agressivo comigo e eu não entendia o porquê, sendo que eu era tão respeitosa. Mas o que eu não sabia era que tinha algo muito mais profundo do que os meus olhos poderiam ver. Então, quando a gente trata de forma respeitosa, é ótimo, óbvio que é ótimo. Todo ser humano merece ser tratado de forma respeitosa, mas não é suficiente, porque a criança está contando de um trauma e a mãe fica insistindo que tem que só, de repente, respirar, só acolher os sentimentos, e a criança está lá contando de um trauma. Então, os métodos que olham só o que está errado na criança, tentando suprimir ou controlar os sintomas e comportamentos, sem cuidar do que houve de difícil no passado, resultarão em adultos com cada vez mais sintomas, doenças e comportamentos disfuncionais. Por quê? Porque medicamento não cura trauma, porque educação respeitosa não cura trauma, ele evita traumas, ele melhora, tá? Não é que eu sou contra a educação respeitosa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele não está atuando no trauma intrauterino, ele não está atuando no trauma transgeracional. Então, continua dentro da criança. Isso não vai desaparecer. Tanto é que todos os adultos que nós vemos hoje que têm alguma dificuldade é resultado daquele adolescente, que foi aquela criança, que foi aquele bebê, que foi o embrião. Não é um outro adulto, é o mesmo adulto que estava embrião. Então, os frutos são os mesmos, porque a semente nunca foi tratada. E aqui eu quero compartilhar o depoimento de uma profissional, para vocês verem que não é a Olivia que está inventando tudo isso. Ela é musicoterapeuta e ela é formada no meu método, tá? Depois que comecei a aplicar, só um parênteses, ela trabalha com crianças especiais há anos, tá? Já acho que uns 8, 10 anos que ela trabalha com crianças especiais e dentro dos diversos transtornos. Aí ela tá falando aqui, ó. Opa, volta. Depois que comecei a aplicar o que aprendi com você nos meus atendimentos a crianças especiais, os resultados foram impressionantes. Uma criança que tem TEA e TOD em grau alto sempre agride os demais profissionais da clínica e destrói a sala deles. Todos têm medo dela e não querem atendê-la. Eu sou a única que ela nunca agrediu e ela se mantém calma e focada durante a sessão comigo. Entender além do que os outros veem e me conectar profundamente com cada paciente está sendo incrível. Mas ela tem um filho também autista. E ela diz, meu próprio filho com TEA teve avanços impressionantes. Começou a dormir bem, perdeu vários medos, não tem pânico em locais cheios de barulhos, até fomos ao circo e ele amou, faz natação tranquilo e antes morria de medo de água. Ela tem um monte de avanços que ela conta todas as vezes, tá? Aqui é só um resuminho de tudo que o filho dela já evoluiu. Se eu ficasse parada e olhasse para o meu filho e dissesse, isso faz parte do TEA, não tenho o que fazer, ou é uma fase, não teria evoluído. Eu percebi que muitas coisas que ele vinha apresentando, por mais que fossem características do TEA, eram algo importante a ser comunicado, visto e traumas para tratar. Então, é uma terapeuta que, além de ela participar do Mães da Nova Era, ela fez a formação profissional comigo e agora ela está levando esse conhecimento para o atendimento dos pacientes dela. E ela está comprovando que faz toda a diferença. Então, com tudo isso, eu quero dizer que não é sobre quantas terapias o seu filho faz. É sobre o quanto você entende seu filho profundamente e por completo. Se você não entende o porquê que seu filho tem determinado comportamento característica, independente do rótulo transtorno, você não vai conseguir ajudá-lo. Porque ele está comunicando algo que aconteceu no passado. E por isso que parece que ele está fora do tempo. Porque ele está congelado lá atrás. E para trazer ele para o presente, a gente precisa ir lá no passado e cuidar das feridas que ficaram lá. As feridas físicas, mentais, emocionais e espirituais. Porque nós somos alma. Você pode chamar do que você quiser. E aqui eu não estou falando de religião nenhuma. Estou falando disso que mantém nosso coração pulsando. Todo mundo tem acreditando ou não, tem algo que mantém seu coração pulsando. Esse algo também fica com o trauma gravado energeticamente. Então, enquanto não fizer também uma terapia para cuidar da alma do filho, não vai ter totalmente o resultado esperado. E aí, que eu pergunto, você está disposta a entender e enxergar o seu filho profundamente, nesse nível, para ajudá-lo a sair das dificuldades, dos traumas que ele traz dentro dele? A verdade está dentro de cada um. Não é o que o profissional está falando sobre o seu filho. Aqui uma mãe falando, consegui ver, entre aspas, meu filho autista me dizendo que o motivo dele se irritar tanto é a falta do meu pai, já falecido há 4 anos. Eu fiquei muito assustada. E por incrível que pareça, uma paz reinou aqui em casa. Então, por que o filho dela, que é autista, estava tão agitado, irritado? Porque ele estava sentindo saudade do vovô. Só que
a mãe acessou essa informação dentro dele, uma criança não verbal. Olivia, sou farmacêutica e tenho um filho autista há 3 anos e 6 meses, o que mudou completamente a minha vida. Estou no grupo há apenas 15 dias, tá? No grupo é o Clube de Mães da Nova Era, mas já vi enorme diferença. Meu filho não tem mais crises na mesma frequência e intensidade. Agora, o mais lindo de tudo é poder acessar o que ele pensa, e isso tem feito muita diferença. Então, imagina uma mãe que tem uma criança que ainda não fala. Ou por conta da idade, né? Pode ser bebezinho, ou porque já está comprovado que tem algum atraso. E a mãe, ela pode acessar o pensamento do filho. E saber o porquê que ele está se comportando daquela forma, porquê que ele está irritado, porquê que tem determinado sentimento, porquê. E no inconsciente, o filho fala normalmente. Ele só tem um trauma que está na célula que impede essa fala de sair. Mas o inconsciente dele está funcionando. Então, a mãe consegue acessar essa informação. Então, é outra forma de maternar, é outro nível de maternar. E a minha missão é guiar as mães a encontrarem a verdade de cada filho. Para que vocês não fiquem reféns do que é dito por aí. Porque seu filho traz uma história única. Porque essa história vem tanto da história biográfica, mas também da história transgeracional, que é a história da sua família. E isso nenhum profissional vai saber. Então, se você não sabe enxergar e fazer a leitura disso no seu filho, ninguém mais vai saber. E as crianças estão pedindo, de forma angustiante, que alguém entenda a história que ela está contando. Então, eu faço o convite para você sentir se é o seu chamado, se tornar uma mãe que enxerga o seu filho por completo, para ele se curar, mas também para você se curar em primeiro lugar. Porque você, como mãe, tem o poder de gerar uma vida. Você materializou um ser humano completo dentro de você. E a partir desse poder, que é um poder de criar uma vida, um poder divino, também reside em você um poder divino de curar esse filho. E é isso que eu tenho ensinado para as mães da Nova Era. E agora eu vou te convidar para assistir um vídeo, para você sentir se esse é o seu lugar e se esse é o seu chamado. E quando eu digo isso, é o seu chamado, é porque eu canalizo mensagens. Canalizar é quando eu me conecto com um plano maior e eu sou um canal para receber uma mensagem. E eu canalizei uma mensagem para as mães. E essa mensagem vem de um outro lugar, de um plano superior. E eu gostaria de convidá-la a ouvir, para ver se esse é o chamado para você. A Sofia tem 1 ano e 10 meses, ela foi diagnosticada com uma alteração cerebral já durante a nossa gestação, então eu tive uma gestação de alto risco, foi uma gestação bem difícil, em plena pandemia, e a Sussu acaba tendo alguns comportamentos de excesso de raiva, de frustração, de não aceitar não. Chegou um momento que ela me chutava, ela me batia, ela não queria mais ficar comigo, ela não me queria dentro do mesmo espaço dentro de casa, e isso foi me deixando cada vez mais com raiva de mim mesma, com raiva da situação, estressada, eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu entrei no Mães da Nova Era porque eu precisava de algumas soluções, eu precisava de respostas durante todas as aulas, todos os processos, todas as práticas. E dentro de uma semana que todas essas respostas vieram, ela tá muito mais fácil de lidar, eu consigo trocar as fraldas, a gente tem novamente aquela rotina mais leve, mais tranquila, mais suave, tá fácil, ela escuta a gente, ela para, ela presta atenção, tanto que todas as terapeutas dela falaram que o comportamento dela tá totalmente diferente, tá muito mais fácil de ser direcionada dentro das terapias. Sou mãe da Nova Era com muito orgulho, há 2 anos. Tive uma gestação conturbada, que trouxeram muitos traumas e medos para minha filha. Então, desde recém-nascida, ela nunca foi muito amiga do sono. Ela não dormia à noite, ela não dormia de dia. Quando dormia, tinha diversos despertares, vivia grudada no meu peito, só dormia comigo, não ia com outra pessoa, era a mamãe o tempo todo. Através do grupo de mães, das ferramentas que a Olivia disponibiliza para nós, hoje a minha filha dorme a noite toda. Dorme tranquila, não temos mais briga, porque antes era uma briga para colocar na cama, uma briga para colocar o pijama. Então agora o sono não é mais problema aqui em casa, assim como diversas questões, como os medos que ela tinha de animais, de barulho, que sumiram, porque eu, como mãe, consegui ter acesso às informações que eu precisava para tratar. Vai fazer 1 ano que eu faço parte do clube, e o motivo que eu procurei o clube, na verdade, foi por conta do TDAH da Bia. Então, eu queria buscar alternativas das terapias convencionais. As transformações que vão acontecendo ao fazer parte do clube são, assim, extraordinárias, né? Além disso,
toda dor, tem dor de cabeça, dor de garganta, uma febre, um resfriado, tudo isso eu tento entender, né, o que esses sintomas que eles estão trazendo, né, as crianças estão trazendo para mim, precisam me mostrar esse olhado. Então, muita coisa a gente resolve de maneira rápida e fácil. Encontrei o clube através de um vídeo que eu vi da Olivia no Instagram, o qual me chamou muita atenção, o qual ela falava de agressividade, seletividade alimentar, dificuldade de sono, enfim, chamou muita atenção porque eram as disfunções às quais o meu filho de 8 anos apresentava e eu buscava respostas e nunca tinha, não melhorava. Enfim, entrei no clube e dali só foi milagres. Meu filho é outra criança. O meu filho dorme, meu filho é muito mais dependente, ele não teve mais crise de raiva, de agressividade, ele se alimenta melhor, porque eu descobri dentro do clube quais eram as disfunções que ele tinha, o porquê dessas disfunções. Olá, eu me chamo Natália, eu sou mamãe de um menininho de 4 anos de idade. Assim que meu filho nasceu, passamos por bastante dificuldades, principalmente de sono. Ele tinha muito problema para dormir. Quase não dormia, ficava 24 horas acordado, já chegou a ficar 7 dias direto acordado. Com isso, ele foi tendo vários atrasos motores, atrasos de fala, e por fim chegou o diagnóstico de autismo. Procurando várias questões para como ajudar meu filho, foi quando então eu resolvi entrar no Clube de Mães da Nova Era. E foi muito bom para a nossa família, porque lá dentro eu aprendi vários recursos terapêuticos para me ajudar e ajudar meu filho. E com isso a gente teve muitos resultados. Agora, meu filho dorme de 10 a 12 horas seguidas por noite. Consegue falar como antes não conseguia, consegue se expressar, se comunicar, está bem mais tranquilo. Antes, meu filho tinha uma agitação muito grande. E é claro que isso tem transformado, de fato, todos nós e toda a nossa família. Não há dinheiro no mundo que pague você conseguir saber o que está acontecendo com o teu filho, por que ele está agindo dessa forma, por que ele está birrento, por que ele está passando mal, por que ele ficou doente. E ter aqui, nas mãos, as ferramentas para transformar tudo isso e conseguir conduzir a vida da melhor forma possível. Eu quero dizer que se isso foi possível para a nossa família, é possível para vocês também. No Clube de Mães da Nova Era, a gente recebe muito suporte e muitas coisas importantes para o nosso bem-estar. Você consegue também. Venha fazer parte desse clube conosco. Nesse exato momento, você também está prestes a encontrar o seu verdadeiro caminho como mãe. E se esse é o caminho que você estava procurando, você está sentindo isso no seu corpo e no seu coração. Já somos centenas de mães vivendo uma verdadeira maternidade milagrosa. Testemunhamos uma enxurrada de curas dentro do clube em todo tipo de dificuldade. E é simples explicar por que isso acontece. Porque lá nós cuidamos do todo: corpo, mente, emoções e alma. Quanto tempo mais você vai esperar para ajudar a si mesma e aos seus filhos? Chegou a hora de você decidir. Você vem com a gente? Eu acredito no meu poder de cura como mãe. Eu também acredito. 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 Também acredito. Eu acredito no seu poder de cura como mãe. E você, acredita? Vamos juntas que você também vai descobrir esse caminho. Se esse for o chamado do seu coração, você será muito bem-vinda. Eu sempre me emociono de ver esse vídeo e eu quero dizer para vocês que a mensagem canalizada diz assim, que tudo o que você passou até chegar aqui foi o necessário para que você criasse músculos e repertório e te preparasse para esse momento. Nada foi em vão. Cada passo que você deu, cada lugar que você foi o necessário para você ver que talvez você estava batendo na porta errada. Mas a gente só consegue chegar no lugar certo depois que a gente percebe que o caminho não era exatamente aquele. E se você está aqui, eu tenho plena convicção de que não foi por acaso.
Tudo o que você viveu foi o certo. Assim como você, cada uma de vocês, são uma mãe e são os pais certos para esse filho, para essa filha. Esses filhos são certos para a sua evolução. E nesse projeto de coevolução, onde vocês se encontram para aprenderem e crescerem juntos, é um lugar muito divino, quando você passa a enxergar que tanto você quanto seus filhos são seres humanos com alma. E que não foi por acaso que vocês se encontraram aqui nessa vida. E agora se abre uma chance de você se reconectar com a sua essência divina, para despertar esse mesmo poder que você usou para gerar o seu filho, mas agora direcionado para curá-lo. Então, se você sentiu isso no seu coração, eu te convido a ser parte do Clube de Mães da Nova Era. Vou mostrar para vocês agora como que funciona o Clube de Mães da Nova Era. Lá, nós temos resultados diferentes, extraordinários, no sentido de extraordinário, fora do comum, além do que é comum, porque nós cuidamos da mãe e do filho por completo, corpo, mente, emoções e alma, para qualquer dificuldade. A cura do filho começa pela cura da mãe, ou seja, você vai se curar em primeiro lugar, e a partir de você, seus filhos vão se curar também. O que você vai aprender lá? Como descobrir o real motivo por trás de qualquer dificuldade do filho, independente se tem transtorno ou não. Toda dificuldade você vai saber como encontrar a raiz. Como acessar o poder de cura que existe dentro de toda mãe. Como eu falei, nós somos um canal divino de gerar vida e de curar vida. Como curar nossas dores e traumas desde bebês. Nós precisamos atravessar a jornada de olhar para aquilo que foi difícil na nossa história de início de vida. Se você nunca cuidou das suas memórias intrauterinas, lá você terá a chance de fazer isso. E você também vai poder cuidar das memórias intrauterinas dos filhos. E é justamente por isso que as crianças têm resultados extraordinários, porque a gente vai cuidar do que foi difícil lá na semente. Quando a gente cuida da semente, os frutos são diferentes. No Clube de Mães da Nova Era, você vai expandir a sua consciência e dominar técnicas e recursos energéticos de autocuidado e autocura para si mesma e para sua família. Eu não faço atendimento individual já há um bom tempo, por conta da demanda mesmo, que é muito grande. E essas mães, todas que vocês viram no relato, tiveram esses resultados no clube, através do que eu ensino lá. Então, não é com atendimento diretamente comigo. E assim, elas ficam livres, porque elas conseguem utilizar esses recursos para si mesmas e para os filhos infinitas vezes. Então, é diferente de toda vez que você precisa de um terapeuta, passa por consulta, aí você paga uma consulta. Aí, mês que vem precisa de novo, paga de novo. Não, se você aprende, você utiliza isso de forma ilimitada. Tá? Não é um curso motivacional, são recursos práticos. Você saberá como acessar as respostas sobre qualquer questão e receberá curas em níveis mental, emocional, espiritual e físico para você e para os seus filhos. Aqui é o seu lugar se você tem filhos de recém-nascidos a 17 anos, biológicos ou de coração, e quer ajudá-los de verdade. Não tem problema se você tem um filho adotivo, porque as informações estão dentro dele. Não, né, não tá fora. Mesmo que você não saiba, a gente consegue tratar, porque tudo é energia, a gente consegue tratar energeticamente as informações, mesmo isso não estando na nossa consciência, tá? Então, isso não é um impeditivo. Por que até 17 anos? Porque quando a gente vira adulto, não dá mais para a mãe ficar ali obrigando o filho a participar das terapias, né? Por exemplo, filho, abre a boca que eu vou te dar um floral. Filho, não dá mais, né? Com 18 anos, então, 17 já é um limite ali, bem no limite mesmo, porque adolescente de 17 anos... né? Se não quiser, não vai fazer nem que a vaca tussa, na é verdade? Então, por isso que tem esse limite de idade, tá? Não significa que os adultos que têm transtornos ou qualquer outra dificuldade não possam fazer terapias holísticas. Pode e deve com toda certeza, mas não é o formato do Clube de Mães da Nova Era, tá bom? Aqui é o seu lugar se você está de mente e coração abertos para conhecer a si mesma e aos seus filhos profundamente e utilizar os recursos de cura para o bem. Por que mente e coração aberto? Porque você vem de um lugar que traz muitas crenças de que isso não é possível, de que isso não existe, de que isso está errado, sei lá. E aí essas crenças podem te atrapalhar se você ficar presa a elas, entendeu? Então precisa vir realmente disposta a olhar para tudo isso.
E, como eu falei, se você está disposta a conhecer uma nova forma de enxergar a vida e aberta a novas experiências. Quero abrir um parênteses, que não, meu trabalho não tem relação com nenhuma religião, não falo de religião em nenhum momento, mas que eu vou trabalhar, sim, com a espiritualidade. E aí depende o quanto você é flexível para entender a espiritualidade sem a conotação religiosa, tá? Como eu falei, como a gente é, né, corpo, mente e alma, se a gente não trabalhar também, a alma não vai ter os resultados possíveis. Como funciona na prática? Você se inscrevendo hoje tem acesso por 2 anos às minhas videoaulas gravadas, onde eu vou ensinando a cada módulo uma terapia para vocês utilizarem por conta própria, né? Para autocuidado e autocura. Cada uma faz no seu tempo, não tem uma turma para acompanhar. Você pode fazer quando você tiver tempo livre, tá? Ao se inscrever, você ganha um pacote com 12 encontros ao vivo quinzenais durante 6 meses, onde nós fazemos as práticas, eu trago conteúdos novos a cada encontro e onde eu tiro dúvidas. E as gravações ficam disponíveis pelo período de 6 meses. Então, vocês vão ganhar 12 encontros comigo. É coletivo, é com o grupo do Mães da Nova Era, nós fazemos uma terapia coletiva toda quinzena, tá? É como frequentar uma academia. Não adianta você se inscreve na academia e espera o milagre acontecer de ficar fit sem fazer o esforço de frequentar a academia. Então, é a mesma coisa, precisa participar dos encontros, nem que seja ver a gravação, não precisa ser ao vivo. Tem muita mãe do exterior que não consegue também ver ao vivo, ver a gravação depois no seu tempo, tá bom? E nós temos um grupo no Telegram, onde nós trocamos as experiências daqueles resultados, esses resultados milagrosos, a gente troca lá no grupo do Telegram. Bom, para vocês que estão assistindo essa aula, estou disponibilizando um bônus, que é o meu workshop Curando o Sono, que a minha especialidade é atuar no sono de bebês e crianças, no sono disfuncional, tá? Cuidando das memórias intrauterinas. Eu faço isso já desde 2016. Mas, recentemente, eu fiz uma versão masterizada com meus melhores recursos terapêuticos para atuar na origem da dificuldade do sono, porque essa é uma das maiores dificuldades que as mães têm com os filhos. E em 2021, que foi a última turma do Curando o Sono, depois disso eu não tinha feito mais, o valor era de R$ 499 em 2021, tá bom? Só que vocês vão agora ganhar de presente o workshop Curando o Sono. Então, se inscrevendo, a partir de agora você vai ganhar esse workshop. Fora isso, eu separei um kit de aulas pensando especificamente em vocês que têm filhos dentro de algum transtorno. Então, vocês vão ganhar uma aula que se chama Linguagem Invisível dos Transtornos. E lá eu falo muito mais detalhadamente do que eu falei aqui sobre cada transtorno, o que está por trás, o que precisa ser olhado e práticas para encontrar a origem. Vocês vão ganhar uma aula de terapia floral para mães, bebês e crianças para qualquer dificuldade de comportamentos e emoções, incluindo, né, o tratamento dos transtornos. A terapia floral é a minha maior especialidade, onde eu tive muitos resultados dentro de milhares de casos, porque eu atuo nas memórias intrauterinas com o tratamento floral. Então, é diferente de um terapeuta floral, entre aspas, comum, que não entende das memórias intrauterinas. Ele vai fazer um tratamento diferente. O meu vai mais na origem. E vocês vão ganhar isso para vocês poderem replicar, usar para sempre, para toda dificuldade. E vocês vão ter uma aula de como cuidar de sintomas físicos e doenças direto na origem de forma totalmente natural. Então, para vocês ficarem liberados de medicamento, existem recursos que não têm contraindicação, são seguros para gestantes, bebês, recém-nascidos, para idosos, para tudo, para tratar o corpo físico na origem, não ficar atuando no sintoma com medicamentos que vai lá quimicamente atuar, né, podar o fruto que está ruim. Não, a gente vai tratar da origem, que está gerando aqueles sintomas ou doenças. E aí eu preparei, então, uma condição especial para vocês, que vale até esta segunda-feira, 17/4, que vocês vão ganhar o workshop Curando Sono e esse pacote de aulas, e vale até as 9 da noite da segunda-feira. Você talvez esteja assistindo agora ao vivo, talvez esteja vendo a gravação, veja aí o horário que você está assistindo. Mas, para quem está ao vivo e vê a gravação até amanhã, sexta-feira, vocês vão ganhar um bônus extra, que é o curso completo do floral, que toda mãe tem que ter, porque ele é o floral que serve para todo momento de estresse. Qualquer crise que seu filho tiver, irritação, não consegue dormir, machucado, vacina, antes de procedimento médico, antes de ir para a escola, né, no momento de adaptação, gente, qualquer estresse da vida, para adultos também, você pode usar esse floral, e eu montei o manual mais completo da internet de todas as situações possíveis e imagináveis que vocês podem usar. Totalmente natural essa contraindicação. Vocês vão ganhar esse bônus se fizerem a inscrição até amanhã, sexta-feira, às 9 da noite. Tudo isso, gente. Então, Curando Sono custava R$ 499 em 2021, hein? Vocês vão ganhar de presente. As aulas bônus que eu coloquei ali para facilitar a vida de vocês, R$ 300. Clube de Mães da Nova Era, com 12 encontros ao vivo, custa R$ 599. Tudo isso fica R$ 1.398.
Mas, se você colocar na ponta do lápis, quanto que você já gastou de terapia, de consulta, mês a mês? A mãe que falou que faz 17 horas semanais de terapia, quanto que isso custa de investimento de tempo e dinheiro no mês? Mas vocês não vão pagar isso. Eu quero facilitar para que vocês possam ter acesso a isso sem precisar vender os rins, como se diz. Vocês vão poder ter esses recursos para utilizar infinitamente por até 12 parcelas de R$ 59,90 no cartão de crédito. Por que até 12? Porque se você quiser fazer em 10, pode. Se você quiser fazer em 2, em 3, em 4, pode. Até 12 vezes de R$ 59,90. Não paga uma pizza para você saber acessar a informação dentro do seu filho, para você despertar o seu canal de cura, para curar o seu filho, para você não precisar ficar infinitamente fazendo terapias e pagando toda vez. Quanto custa uma consulta que você vai passar num especialista? Põe isso na sua balança para ver o quanto que eu estou facilitando para vocês terem acesso a tudo isso. Quem quiser pagar à vista, tá? No cartão é R$ 599, quem quiser pagar no Pix fica R$ 569. Mas não é só isso, eu vou facilitar mais ainda. Para quem está sem limite no cartão, Lívia, mas não tem esse valor no cartão. Se você tiver o valor de uma parcela de R$ 110,29, eu consigo fazer a modalidade que você vai receber mensalidade. Então, você não precisa ter o limite do valor total, mas você precisa ter R$ 110,29, senão não passa, tá bom? E aí vão ser 6 parcelas de R$ 110,29. Mas, se você também não tem R$ 110,29, eu vou facilitar mais. Você pode dividir em 2 cartões, então passar, por exemplo, R$ 300 num cartão, R$ 200 no outro, e ainda pode parcelar em 12 vezes em cada cartão, fica parcela tipo de R$ 20 em cada cartão. Ou você pode dar uma entrada no Pix e parcelar o restante. Então, por exemplo, Olivia, quero dar R$ 200 de entrada no Pix. Ok, paga R$ 200 no Pix, a gente desconta R$ 200 e você faz a diferença no cartão. E você pode ainda dividir em 2 cartões em até 12 vezes. Gente, assim, façam, né, o jeito que vocês preferirem, mas aproveitem, porque isso você vai utilizar para a vida toda, tá? E só um lembrete que tem todo o parcelamento no cartão de crédito, tem os juros da operadora. E aí, isso não tem a ver comigo, tá? Não é da minha responsabilidade esses juros. Gente, então, dito tudo isso, ó, tô trazendo aqui o depoimento da mamãe que falou: Olivia, pensei assim, dividindo no cartão, a parcela sai bem menor do que uma ida à farmácia, quando se está resfriado. Uma saída para um lanche para as crianças, a unha semanal, para quem é vaidosa, pesou muito no meu coração quando avaliei o que é prioridade para mim. Essas coisas mundanas ou amor para as minhas filhas. E eu deixo essa reflexão para você, tá? E aí você vai agora ver se é o chamado do seu coração. Continuar nesse lugar. Você não está mais de olhos vendados, hein? Pelo amor de Deus, depois dessa aula, você já está sem as vendas. Porém, eu te garanto que você desvendou só um pouquinho, porque tem muito mais coisas que você não sabe ainda. Muito mais mesmo. E tudo isso as mães da nova era estão descobrindo. E por isso que tem resultados cada vez melhores. Como eu falei lá no início da aula, tudo tem um motivo, nada é por acaso. Você não está aqui hoje por acaso. Existe uma sabedoria maior te conduzindo para onde você está pronta para estar. Essa aula não chega para qualquer pessoa. Seu pedido foi atendido e agora está nas suas mãos decidir. E todas serão muito bem-vindas. As que decidirem e quem não puder agora também vai ser bem-vinda da mesma forma no momento em que você puder. Mas aqueles bônus valem só até o período que eu deixei escrito lá, tá bom? A inscrição se dá pelo site mãesdanovaera.com.br, basta você digitar aí o pagamento, se você quiser fazer no Pix ou forma facilitada, sem ter todo o limite, dando uma entrada e parcelando o restante. Para tudo isso, você pode chamar a nossa equipe no WhatsApp, a gente vai estar disponível em horário comercial. Quem está assistindo ao vivo, a gente está disponível agora também, tá? Mas quem não está assistindo ao vivo, vai ser em horário comercial, mas pode deixar mandada a sua mensagem, porque nós iremos retornar pelo WhatsApp. O WhatsApp está no site. Você entrando em mãesdanovaera.com.br, você vai ver um ícone do nosso WhatsApp verdinho ali do lado, basta chamar a gente que vamos te ajudar, tá bom? Então, só relembrando, até amanhã, sexta-feira, às 9 da noite, tem todos aqueles bônus. E depois da sexta-feira até segunda-feira, tem os outros bônus, tá bom? Espero que tenha feito sentido, mesmo, né, que nesse momento você não vai fazer parte, você já sabe qual é o caminho e que existe esse lugar. Mas se você coloca, né, você pode buscar as terapias holísticas também. Você pode se informar. Só tenho um alerta que eu preciso fazer. Não são todos os profissionais que sabem cuidar de memórias intrauterinas.
você mesma percebeu que esse assunto é bem raro, né, de você ver por aí. Então, tem terapeutas maravilhosos, mas se não sabe cuidar das memórias intrauterinas, ainda não vai ter chegado ali na origem, tá bom? Então, tem esse adendo. Se você tiver dúvidas, manda pelo WhatsApp do site. E eu quero agradecer vocês que estavam aqui, vocês que estão assistindo a gravação, mães da Nova Era que estão aqui participando. Tudo isso só foi possível porque vocês acreditaram em mim. E agradeço a tudo aquilo que me conduz. E vou me despedindo de vocês. E espero vê-las lá no Clube de Mães da Nova Era. Gratidão, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.